Escola Bíblica Dominical, quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Lição número 12, quando Deus se revela ao homem. Na lição de hoje estudaremos a revelação de Deus a Jó. Veremos que agora, a essa altura da história da biografia de Jó, não há mais as falas dos seus 4 amigos. É o próprio Deus que se revela a Jó e fala-lhe. Nós veremos que a resposta de Deus nem sempre é conforme a lógica humana. O ser humano, por natureza, espera alguma coisa lógica, objetiva, linear, mas nem sempre, porém, Deus se revela desta forma. Deus é grande e infinito, e nós somos pequenos e finitos, somos limitados e frágeis. Entretanto, é com tais seres frágeis, limitados, pequenos, que Deus se dá a conhecer. Nós iniciaremos a lição definindo etimologicamente, ou seja, a origem, o significado da palavra revelação. Estudaremos como Deus se revela ao homem, abordando os aspectos da revelação geral e especial, e finalizaremos vendo por que Deus se revela ao homem. O texto áureo. Então o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade. Jó, capítulo 40, versículo 6. Verdade prática. Mesmo transcendente e distinto de sua criação, Deus se revela ao homem mortal. A leitura bíblica encontra-se no livro de Jó, capítulo 38, versículos 1 a 4, capítulo 39, versículos 1 a 6, capítulo 40, versículos 15 a 18, 24 e depois capítulo 41, versículos 1 a 3. Leamos Jó, capítulo 38. Depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: Quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem e perguntar-te-ei, e tu responde-me: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-mo saber se tens inteligência. Jó capítulo 39. Sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Ou consideraste as dores das cervas? Contará os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu o livro e o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas? Jó capítulo 40. Contempla agora o behemote que eu fiz contigo, que come erva como o boi. Eis que a sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Quando quer, move a sua cauda como cedro. Os nervos das suas coxas estão entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze, a sua ossada é como barras de ferro. Podê-lo-iam, porventura, caçar à vista de seus olhos, ou com laços lhe furar o nariz? Jó capítulo 41. Poderás pescar com anzol o leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Porventura, multiplicarás suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? O ponto central dessa lição: Deus se revela ao ser humano. Vamos então começar estudando
a definição do termo revelação segundo a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este termo revelação? A palavra revelação, o conceito etimológico da palavra revelação. O hebraico bíblico possui diversas palavras que correspondem ao termo revelação na língua portuguesa. Mas o mais usado deles no Antigo Testamento, a língua que foi escrito o Antigo Testamento é o hebraico, e o mais usado tem o significado de desnudar-se ou revelar-se, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 35, versículo 8, que diz que Deus se revela a Jacó. A Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traz um vocábulo no grego que significa revelar, tirar o véu ou desvendar. É o que nós vemos lá em Lucas capítulo 2, versículo 32, quando Simeão apresenta o menino Jesus. Em seu aspecto geral, o grego ainda emprega a palavra apocalipse, com o sentido de revelar, de tirar o véu. Ou um aspecto particular, a revelação sempre está atrelada aos conceitos de manifestar, tornar claro, tirar o véu, dar a conhecer, conforme nós vemos em Romanos, capítulo 16, versículo 25, que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. A doutrina da revelação de Deus na Bíblia Sagrada descreve a comunicação, a revelação e manifestação sobrenaturais de Deus ao homem, revelando a sua mensagem, os seus propósitos e decretos. Como Deus se revela ao homem? Deus se revela ao homem de duas maneiras: a revelação geral e a revelação especial. Na revelação geral, Deus se revela na natureza, na história, através da experiência pessoal e na consciência do homem. E na revelação especial, Deus se revela ao homem através das Escrituras, através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo. Vamos ver detalhadamente cada uma dessas formas de Deus se revelar ao homem. Nós chamamos de revelação os meios pelos quais Deus se fez conhecido. E a palavra revelar tem o sentido, como nós já vimos aí na definição etimológica do termo revelar, tem o sentido de tirar o véu. Então, tudo o que nós conhecemos sobre Deus foi porque Ele revelou-se aos homens. Vejamos, então, as principais revelações de Deus ao homem. A revelação geral. Primeiro, a revelação de Deus à natureza. Na revelação geral, foi a maneira que Deus se fez conhecido a todas as criaturas inteligentes de um modo geral e acessível a todo ser humano. E ela é encontrada na natureza, na história, na experiência pessoal e na consciência. A revelação de Deus à natureza. A natureza, a revelação de Deus à natureza, que também é chamada de revelação não verbal, bem como toda a criação revela não apenas a existência de Deus, mas também o seu poder, a sua sabedoria, a sua bondade para com os homens. O salmista diz no Salmo 19, versículo 1, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E o apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18 ao 20, ele diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê nas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A revelação de Deus na história. A Bíblia revela claramente como Deus intervém na história, pois Ele é soberano e tem o poder sobre os filhos dos homens. Nós vemos lá em Daniel, capítulo 5, versículo 21, no episódio do banquete de Belsazar, quando Amão
misteriosa, escreveu na parede o julgamento de Belsazar. Deus empobrece e enriquece, Ele abate, Ele exalta quem Ele quer. 1 Samuel capítulo 2, versículo 7. Como disse o profeta Daniel ao rei Nabucodonosor, em Daniel capítulo 2, versículo 21. E Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. A revelação de Deus através da experiência pessoal. A Bíblia registra diversos exemplos de pessoas que puderam desfrutar de uma profunda comunhão com o Senhor nosso Deus, como Enoque, Noé, ou que andaram com Deus, como Adão, Abraão, Isaac, Jacó e tantos outros que falaram diretamente com Deus, principalmente Moisés, que diz a Bíblia que o Senhor lhe falava cara a cara. Números capítulo 12, versículo 8, nós encontramos isso, Deus falando cara a cara com Moisés. No entanto, nós devemos entender que esta revelação não está restrita aos tempos bíblicos, pois ainda hoje é possível desfrutarmos de uma comunhão íntima e pessoal com o Senhor. Tiago, capítulo 4, versículo 8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. A revelação de Deus da consciência do homem. O homem dispõe de uma natureza moral, isto é, a sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal. Ele reconhece que há um caminho reto que deve seguir e um caminho errado que deve evitar. Mas esse conhecimento chama-se consciência. E ao fazer o bem, a consciência aprova. Mas quando faz o mal, a consciência condena. Vejamos o que o apóstolo diz sobre este assunto em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente com a sua consciência e os seus ensinamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Mas quem criou esses dois conceitos do bem e o mal? Evidentemente que foi Deus, o justo legislador. Veremos agora a revelação especial de Deus, que nós chamamos de revelação especial, a maneira que Deus se fez conhecido em momentos especiais e a povos específicos na história da humanidade. E esse tipo de revelação de Deus ocorreu através da Bíblia, através do Espírito Santo e principalmente através de Jesus. Se não, vejamos, a revelação de Deus através da Bíblia Sagrada. A Bíblia, nós sabemos que é a revelação escrita de Deus aos homens. E é através da Bíblia ele se fez conhecido e revela a sua vontade para com a humanidade. E é por isso que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. Os profetas podiam dizer: assim diz o Senhor. O Senhor Jesus disse: a tua palavra é a verdade. E João capítulo 10, versículo 38, diz que a Escritura não pode falhar, ou seja, não pode ser anulada. A revelação de Deus através do Espírito Santo. Quando Jesus ressuscitou e voltou para o céu, ele enviou o Espírito Santo para ensinar cada crente pessoalmente. O Espírito Santo revela a Deus diretamente, nos capacitando para entender e aplicar a Bíblia em nossas vidas. No capítulo 14 do Evangelho segundo São João, palavras de Jesus, nós encontramos registrado no versículo 26, quando Deus fala da promessa do Consolador, ele diz a respeito do Espírito Santo: ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo nos revela a mente de Deus e como ele vê o mundo, como Deus vê o mundo. E através do Espírito Santo, Deus também pode falar diretamente ao crente, se revelar em sonhos ou em visões, fazer milagres na vida do crente. O Espírito Santo revela a Deus em ação hoje, atualmente. A revelação de Deus através de Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a mais perfeita revelação de Deus aos homens. Pois ele mesmo diz, Hebreus capítulo 1, versículo 1,
João, capítulo 14, versículo 9. Quem me vê a mim, vê o Pai. É o escritor da carta aos Hebreus, em capítulo 1, versículo 1, que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E o apóstolo Paulo, em suas epístolas, diz que ele é a imagem do Deus invisível, ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. E em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Por isso seu nome é Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Isaías capítulo 7, versículo 14, também Mateus capítulo 1, versículo 23. Para finalizar, veremos como Deus se revela ao homem. A Bíblia nos mostra que Deus é um ser que se dá a conhecer e se comunica com o homem. Vemos isso em vários registros bíblicos, desde Gênesis. O Deus verdadeiro sempre quis e quer ser conhecido do ser humano de uma forma pessoal para demonstrar o seu amor, o seu cuidado e a salvação que Ele preparou para todos aqueles que crê em Jesus Cristo. Então, eis algumas razões pelas quais Deus se revela e se dá a conhecer ao homem. Deus se revela para se dar a conhecer ao homem, para se relacionar com o homem, para ser glorificado e para mostrar que é vivo. Deus se revela para se dar a conhecer. O Deus apresentado na Escritura Sagrada não tem prazer em se envolver num jogo de esconde-esconde com seus filhos. E um dos propósitos da autorrevelação de Deus é se fazer conhecido. Ele quer que saibamos mais a respeito da sua pessoa, da sua vontade para a nossa vida, dos seus propósitos para o seu povo e dos seus atributos. A vida eterna que recebemos consiste no conhecimento que temos de Deus. João capítulo 17, versículo 3. E por sua vez, a morte é exatamente o resultado do desconhecimento. O profeta Oséias, no capítulo 4, versículo 6, deixa isso bem claro, que o povo de Deus foi destruído porque lhes faltou o conhecimento. Não que o conhecimento não lhes era ofertado, mas eles, naquela época do profeta Oséias, deliberadamente rejeitaram o conhecimento de Deus, tal qual vemos nos nossos dias. Deus se revela para relacionar-se com o homem. Então, um dos objetivos de Deus, ao se fazer conhecido, é estabelecer um relacionamento com o seu povo. A Bíblia nos não apresenta um Deus impessoal. Pelo contrário, ele é tripessoal. E desde o início da criação, nós vemos a iniciativa de Deus em desenvolver um relacionamento com o homem. Nós vemos isso lá no capítulo 3 de Gênesis, versículo 8, quando Deus diariamente se manifestava a Adão e Eva. Então Deus deseja se revelar ao homem também nos nossos dias. Deus se revela para ser glorificado. O propósito da revelação de Deus é o objetivo de ser glorificado. Deus se manifesta aos seus filhos proporcionando-lhes o conhecimento a respeito de si e se relacionando com o ser humano. Numa atitude de reconhecimento, nós devemos então glorificá-lo. Deus se revela para mostrar que é vivo, diferentemente dos ídolos mudos que muitos de nós até reverenciávamos. Mas agora nós servimos a um Deus que fala, um Deus que ouve, um Deus que se comunica conosco, que quer se relacionar conosco, que nos ama. Um amor tão grande, tão imensurável, incomparável, que enviou o seu Filho amado para que desse a sua vida para nos resgatar da escravidão do pecado. Esse Deus é um Deus vivo, um Deus que a alma tem sede. Este vazio que há no ser humano, só Deus pode preencher.
Louvamos a Deus por esse privilégio de termos sido alcançados pela sua misericórdia e sejamos gratos, anunciando as boas novas da salvação. Concluindo esta lição, podemos dizer que mostramos como Deus se revela ao homem de uma maneira maravilhosa. O que Jó tanto desejava finalmente aconteceu. O encontro com Deus. Deus se revelou a Jó não para recriminá-lo, mas para revelar-lhe o quão imperfeito Jó era e o quanto Jó conhecia pouco acerca da majestade divina. O Criador mostrou a Jó que, apesar do seu silêncio, ele sempre esteve presente no controle de todos os acontecimentos. É esse mesmo Deus que nós servimos hoje, que está no controle de tudo, de todas as situações. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.